pessoas, eu sou a Tainá e este é o Thaías Notícias. E bom, eu tenho muita dificuldade de acompanhar as tretas, fofocas, notícias. As pessoas saindo no tapa às vezes, que acontece no universo literário dentro das redes sociais. Porque, eu não tenho saco. 2, eu não tenho tempo. E 3, é humanamente impossível acompanhar tudo que acontece. E acontece muita coisa, muito tempo. É muita coisa. Então eu pensei, e se tivesse um vídeo que junta tudo isso numa coisa só, para que a gente aqui que não consegue acompanhar, conseguisse de fato acompanhar e não tivesse mais esse problema de estar sempre por fora das fofocas. Aí eu decidi fazer esse vídeo. É por isso que estamos estreando hoje esse novo quadro, chamado, bom, como vocês viram, tá aí as notícias. E claro que eu vou dar meu 1 centavo de opinião sobre tudo que aconteceu, mas assim, já vou avisando, antes de mais nada, que com certeza isso aqui tá fora de ordem, porque eu não sei a ordem que essas coisas aconteceram, eu só fui juntando os fatos, sem me atentar muito às datas, então talvez uma coisa tenha acontecido antes da outra, talvez uma treta tenha desencadeado a outra, vai saber. Pra isso, a gente precisaria estar realmente online 24 horas por dia. O que eu não sei pra vocês, mas pra mim aqui desse lado, eu realmente não consigo. E outra coisa, com certeza tá faltando coisa, né? Obviamente tá faltando coisa, porque, de novo, humanamente impossível saber tudo o que acontece. Vamos começar primeiro com as tretas brasileirinhas da Bookesfera. Principalmente do TikTok, que é onde basicamente surgem todas as tretas. Mas a que ficou mais famosa esse mês foi a treta do Sonata de Lua e Fogo. Tive que ler o nome porque eu esqueci por um momento. Que é um livro de fantasia da Natália Ávila, lançada pela Inzicore. Pelo que entendi, a galera da Bookesfera tava ansiosíssima pra esse livro, pra esse lançamento, porque primeiramente, bom, como vocês estão vendo, o livro é lindíssimo, disso eu não posso discordar. De fato, eu preciso concordar que a galera que trabalhou na estética desse livro trabalhou de verdade. Porque, assim, é uma das coisas mais belas que eu já vi sendo lançadas aqui no Brasil por uma editora que não é tão grande. Porque eu acredito que essa Inzicore não seja tão grande, já que nunca ouvi falar dela antes da minha vida, né? Mas o livro é lindíssimo, isso não tem palavras. Entretanto, como as coisas todas não são flores, o que aconteceu foi que eu vi a galera começou a meter o pau no livro. Sim, mas meter um pau às vezes até pesado demais, meter um pau grosso ali. E as reclamações são, em sua maioria, sobre narrativa, sobre a estrutura, sobre a história em si, sobre erros de edição e por aí vai, galera. Por aí nós vai. Todas as críticas, pelo menos, que eu vi, por mais que algumas foram até um pouco pesadas demais, acho que pegou um pouco assim, passou um pouco do limite, eram passíveis de serem criticadas, porque de fato as pessoas receberam um produto e elas estavam esperando um produto específico e talvez tenham recebido uma outra coisa que elas não estavam esperando tanto assim. As pessoas têm direito de reclamar da narrativa, as pessoas têm direito de reclamar da estrutura. As pessoas, principalmente quando pagaram muito dinheiro, têm o direito de reclamar de erros de edição. Beleza. Eu tive contato com essa treta pelo Paulo Hatz, do Livraria em Casa. Eu vou deixar o vídeo que ele fala disso aqui na descrição. Não por causa disso, mas porque eu vou falar de uma outra treta que ele se aprofunda nesse vídeo. E aí, nessa treta, eu vou deixar ele se aprofundar só nesse vídeo. Porque é muito longa daí aquela lá. Aquela lá é muito longa pra eu desmembrar, que nem ele desmembrou. Então, assim, ele vai falar no vídeo sobre a treta do livro Sonata de Lua e Fogo também. Mas também vai falar de outra treta. Mas tá aí na descrição, caso você queira assistir, tá aí, tá? Um ótimo vídeo, inclusive. Ótimo. Tirei mesmo informações baseadas nele, então, basicamente. Tá aí minha fonte, Paulo Hatz. Bom, a primeira crítica que eu vi a esse livro foi no vídeo do Paulo, que foi a crítica da Larissa, que fez uma crítica, uma resenha bem agressiva. Não tô criticando a resenha dela, até porque eu não posso criticar resenhas agressivas, né?
todo mundo me conhece aqui, quando eu fico irritada, eu fico bem irritada. E eu, no lugar dela, também ficaria bem irritada se eu tivesse pagado 160 pau num livro e tivesse tido uma péssima experiência, assim. Também teria ficado bem irritada, porque 160 reais não é pouco reais. Bastante reais. Então, dou total direito a ela. Mas, bom, foi a partir desta resenha que nós tivemos lá o início da treta sobre não poder criticar livros, né, lançamentos literários brasileiros. Bom, eu falei sobre isso lá no Tá Aí As Suas Piras, né, esse último que teve. Se você quiser assistir, por favor, vai lá, assiste depois. Tá aí disponível, a gente falou sobre crítica. E eu repito aqui, porque acho que é necessário repetir, sempre é necessário repetir. A gente não só pode criticar, como a gente deve criticar. A gente deve, assim. Eu acho que, primeiro, por ser consumidor, por ter pago 160 pau num livro, total direito de criticar, entendeu? Total direito de criticar. Porque todo consumidor tem direito de reclamar do produto que recebeu, entendeu? Porque, de novo, 160 reais, galera, não é poucos reais. Não é poucos reais. E segundo, galera, se eu venho aqui na internet expor a minha opinião sobre algo, principalmente se eu quero viver de expor a minha opinião sobre algo, eu tenho que expor a minha opinião sobre algo. Certo? Mesmo que seja uma opinião negativa. Porque não adianta eu vir aqui e falar bem de um livro, sempre bem, e aí ter uma fila de autor na minha porta, porque eles sabem que eu vou falar bem dos livros dele, independente do que eles tenham escrito, se não tiver ninguém aqui pra me assistir, né? Então, assim, o meu trabalho, ele depende da minha opinião, ser honesta. Então, assim, eu acho que, de novo, talvez a gente não precisava estar debatendo isso aqui. Mas vamos lá, vamos seguir em frente. Porque, assim, como mais uma vez foi levantado na Bookhead um debate completamente fora da realidade. E às vezes eu me questiono aonde é que essas pessoas vivem, porque ela não é no mundo real. Definitivamente não é no mundo real. Pra estar falando tais coisas por aí. Mas como levantaram, tive que falar aqui novamente, né? Pra dar a notícia, tive que dar minha opinião de novo. De novo, porra, já falei disso aqui. Mas eu vi também uns comentários de umas pessoas que não leu o livro. Que não sabe sobre o que o livro se trata. Que não pegou ele na mão, que não olhou uma página, que não comprou, que não sabe do que se trata, que às vezes não sabe nem o nome do autor e tá lá metendo a pau na porra do livro, porque viu todo mundo fazendo, quer fazer igual. E pra essas pessoas tem uma coisa a dizer. Se recolhe a sua insignificância. Se recolhe a sua insignificância e pelo menos uma vez na sua vida deixe de ser uma Maria Vó com as outras. E a treta de Assim que Acaba, que começou e aparentemente não vai acabar mais. A gente sabe que o filme já chegou nesse mundo, assim, muito antes, na verdade, dele estrear, dele sequer realmente terminar de ser gravado, já tava assim rolando treta pra tudo quanto era lado. Mas nós aqui da internet reparamos que o quê? Que o Justin Baldoni, que interpreta o Riley, que também é o diretor do filme, que também é o dono dos direitos autorais, que também é dono da produtora que fez o filme, não tava ali interagindo com o resto do elenco na Premiere, né? Ele não tava. Ele não tava chegando perto da galera, a galera não tava chegando perto dele, e ninguém seguia mais ele nas redes sociais. E aí começou a treta de que, aparentemente, Ryan Reynolds teria reescrito cenas do filme, né? Que Blake, enfim, teria feito cabeça de todo mundo. E assim, uma treta que ela começou e ela nunca mais acabou, e ela ainda não acabou, e ela não vai acabar tão cedo, né, galera? Vou ter que falar isso pra vocês aqui. Desculpa. Esse não vai ser o primeiro, nem o último. Esse não vai ser o. Esse é o primeiro. Mas esse. Não é o primeiro. Esse não vai ser o último vídeo no qual eu vou estar falando sobre a treta de É Assim que Acaba. É muita coisa que aconteceu, que correu debaixo dessa ponte. Não tem como eu falar sobre tudo sem que esse vídeo fique com 3 horas de duração. Então eu vou fazer um resumidão. Mas se você quer assim, ó, página por página,
parágrafo por parágrafo desta treta, você pode ir lá no vídeo do Fefo, que tá aqui na descrição também. O Fefo fez aí 3 vídeos sobre o assunto, 4 vídeos, sei lá eu quantos vídeos sobre este assunto. Leu cada mísera página destes, no final, destes processos, ok? Então, pra você saber realmente tudo que tá escrito lá, resumido, você pode ir entender, porque ele também explica. Você pode ir lá assistir o vídeo do Fefo, tá aí na descrição, tá? Um beijo pro Fefo, inclusive, que ele é um fofo. O Fefo, ele é um fofo por fazer essas coisas pela gente. Sim, porque realmente tem que ter muito saco e muita vontade pra ler todo aquilo de página de processo. Bom, mas em dezembro do ano passado, a Blake Lively, que interpreta aí a Lily Bloom, ela entrou com uma queixa judicial contra o Justin Baldoni e a sua produtora e algumas outras pessoas também ali do meio do Justin Baldoni, afirmando que ele teria tido uma conduta imprópria, assédio, difamação, entre algumas outras coisas que estão lá no processo. Essas são as acusações iniciais dela que ela fez em dezembro. Logo em seguida disso, o The New York Times... É o The New York Times? The New York Times publicou uma matéria com documentos que supostamente comprovariam as acusações de Blake contra o Justin, principalmente com prints de conversas do Justin Baldoni com a equipe dele, organizando e executando esse plano para acabar com a carreira da Blake, enfim, inclusive com aquela manchete que ficou bem famosa, que é "Nós podemos enterrar qualquer um", né, que era uma parte de uma das mensagens lá que estava escrito. E aí, o que aconteceu é que o Justin não ficou muito feliz, né? Ele não ficou muito feliz. E aí ele meteu um processo de 250 milhões de dólares no The New York Times, acusando eles de difamação, de manipulação e de invasão de privacidade, se eu não me engano. Dizendo que eles não foram imparciais na matéria, que eles não viram os dois lados da história e que eles manipularam as mensagens que estavam lá. Vejam que ele entrou com processo contra o The New York Times e não contra Blake neste momento. Mas então ele prometeu que ele estava juntando documentos para então processar a Blake, disse que ela não tinha contado todos os lados da história, e também nesse processo, na minha humilde opinião, aqui é minha humilde opinião, ele passou grande parte dele tentando justificar com mas não foi bem assim que aconteceu. As coisas não foi isso que eu quis dizer, não foi essa atitude exata que eu quis tomar, a interpretação tá errada, enfim, umas paradas meio assim, tá ligado? Você percebeu que eu diminui, né, de altura? É que, sei lá, percebi que tava cortando minha cabeça e eu abaixei minha cadeira. Mas assim, vamos falar sobre isso, sobre as defesas dele um pouquinho mais pra frente. Agora, no momento, vamos chegar aqui no momento atual, que agora, janeiro, né? Início de janeiro, ele fez o quê? O que prometeu que ia fazer. Foi lá e meteu-lhe o processo na Blake Lively. Não só na Blake Lively, como também em seu marido, Ryan Reynolds. O Deadpool, no caso. Porque, segundo o Justin, os dois estavam juntos nessas coisas aí, que eu já vou te dizer quais são. Ele acusou o casal 100 aí, Hollywood, de extorsão civil, difamação, invasão de privacidade, interferência intencional nas relações contratuais e violação do pacto de boa-fé. Tive que ler, porque é muita coisa que ele acusou. E aqui vamos falar sobre as defesas e justificativas do Justin Baldoni. Porque eu percebi que a grande parte das justificativas dele não foi bem assim que aconteceu. Pera aí que isso pode até ter acontecido, mas a intenção não era essa. A ideia, eu não tinha intenção má aí, entendeu? As justificativas dele não foi negar que as coisas aconteceram. Foi só dizer que, não era assim. Então fica meio aberto à interpretação de fato o que aconteceu. Por exemplo, a Blake Lively acusou o Justin Baldoni de importunação sexual e um dos motivos disso foi porque teve ali um momento, vários momentos, segundo ela, na verdade, em que o Justin Baldoni ficava insistindo nela de querer falar
sobre as relações sexuais que ela teve com outros parceiros e como era na hora do ato. Não só ela falar, mas ele ficava falando sobre as relações dele com as parceiras dele e como era lá. E, segundo ela, supostamente, ela pediu pra ele parar várias vezes. Disse que não se sentia confortável, que não queria, que não era legal e etc e tal. Uma parada que se você olha assim, você fala, porra, paia. No mínimo, isso aqui é paia. Aí o Justin Baldoni foi lá e falou assim: não, porque não foi bem assim, não foi maliciosamente, a intenção não era essa, eu só queria construir melhor as cenas de intimidade entre o casal. Eu fiz isso porque ela não quis se encontrar com o coordenador de intimidade, aí eu tive que me encontrar sozinho e passar as coisas pra ela depois. Você percebe que em nenhum momento ele de fato nega a importunação sexual. Isso se repete lá no assédio também. Em nenhum momento ele nega essas coisas. Ele diz que não foi desse jeito, que a intenção não era essa, que ela que entendeu errado. Você percebe que a defesa dele, quase inteira, é construída no ponto de vista dele, porque ele também não nega em nenhum momento dizer que não, mas eu não fiz ela se sentir desconfortável. Não. Ele não nega, ele não mostra provas de que aquilo não aconteceu, ou que não aconteceu daquela maneira. Ele só mostra que, o meu ponto de vista não é assim. E, bom, o ponto de vista do abusador, né, no ponto de vista do abusador, geralmente o abuso não foi um abuso. Então, fica aí o questionamento. Eu não tô dizendo que a Blake é uma santa, né? Não estou. Na verdade, eu, Tainá, não colocaria minha mão no fogo por nenhum dos dois, certo? Porque realmente eu acho que assim, se há fumaça, há fogo. Mas eu também não vou dizer que o Justin Baldoni talvez não tenha causado nada disso. Porque, sinceramente, o que eu acabei de falar, se há fumaça, há fogo. E ele não tá negando, ele só tá tentando justificar. Agora que eu fiz uma análise do Justin, vamos fazer uma análise da Blake, né? Porque assim, porra, mana, fazer o cara ir pro porão durante a premiere do filme dele, com a família dele, foi de fuder, né? Aí, porra, aí foi de fuder. E isso, assim, não é nem supostamente, porque isso de fato aconteceu. Tá em prova e tudo. No processo de Justin Baldoni contra a Blake, ele fala que ela fez uma exigência de que ela só faria a Premiere, só participaria da Premiere, se ele não estivesse lá, tá? Então, ele teria que assistir o filme num horário diferente dela, estar lá num horário diferente dela, numa sala completamente diferente, sem nenhum tipo de contato com ela e com o resto do elenco. Beleza? O que aconteceu? Quando a Blake chegou lá, na Premiere, ele foi levado pra um porão, junto com ele e a família dele. Tem foto disso, tem vídeo disso, tem áudio disso. Enfim, tem tudo isso. Tem. Então, assim, meio paia. Além de o Justin também ter anexado ali supostas provas de que a Blake teria sim tentado tomar além de ter anexado ali no processo provas, supostas provas de que a Blake teria sim tentado tomar a direção, né, a coordenação, a liderança da produção do filme, inclusive que exigiu poder participar da mesa de edição e depois exigiu ter uma própria edição sua, ou seja, um Blake Cut mesmo, dizendo que se a Sony, que é a produtora que distribuiu o filme, né? Porque a do Justin Baldoni produziu o filme e a Sony é quem distribui o filme. A produtora Sony, a Blake disse pra produtora Sony que, olha só, se vocês não me deixar aqui editar o filme, eu não vou divulgar esta merda aqui. Entende? Eu não vou divulgar isso aqui. E a Sony liberou pra ela. Então, sim, existe
um corte da Blake. E, inclusive, o Justin disse que o corte da Blake é o corte que foi, no final das contas, para o cinema. Então, tu imagina assim. Você compra o direito autoral de um filme, tá? Você investe tua grana nesse filme. Você produz o filme. Você edita o filme. E quando você chega lá pra assistir o filme, você percebe que o filme não é seu, mas tá levando seu nome. Eu, como profissional, acharei isso muito, muito paia. E assim, eu, como profissional, não iria querer trabalhar com a Blake diante disso tudo que aconteceu, entende? Mesmo que o Just tenha feito as coisas que ela acusou ele de ter feito, se ela tem essa atitude num set, supostamente tem, eu já não ia querer ter ela num set, sabe? Porque vai que é verdade, vai que ela faz isso, vai que ela taca o terror no meu set. Eu não ia gostar, eu não ia querer. Então tem isso, assim, tem isso. Pra mim, tá ficando provado que a Blake Lively é uma mean girl. Pra mim, tá ficando provado que o Justin Baldoni não é tão anjinho assim, porque a equipe dele tá liberando aí áudio bruto de filmagem, enfim, o caralho a quatro. E isso não, assim, acho que era pra ajudar a imagem dele, mas não tá ajudando a imagem dele. Então, talvez fosse melhor parar. Pra mim, isso aqui vai virar um grande novo. Grande novo. Amber versus Depp. E no final das contas, os dois vão ser grandes escrotos. Então, assim, de verdade, não defendam ninguém na internet, galera. O conselho que a tia que dá pra vocês é não defendam ninguém na internet, porque essa galera aí vai se mostrar grandes FDPs. Agora, vamos voltar para as tretas brasileiras. Vamos voltar para a treta da Todavia. E assim, se você quer entender profundamente essa história, eu recomendo você assistir o vídeo do Paulo Hatz falando disso. Ele resumiu tudo, passou por tudo, tá aqui na descrição. Ou também vocês devem, na verdade, ou seja, ouvir o podcast do CPF na Nota, lá da Rádio Novelo, que é onde a Vanessa Bárbara conta essa história, que é a história dela, no caso. Então, pra você realmente entender isso aqui, é bom você ir lá, porque assim, eu vou fazer um resumo. A Vanessa, né, ela conta no podcast que ela foi casada com um grande nome da indústria editorial brasileira e que ela foi traída por ele. E ela descobriu essa traição através de um grupo, como eu vou explicar para os jovens? Através de um chat, no caso que seria tipo um grupo de WhatsApp, mas era um chat dentro do e-mail, dentro do Gmail, porque lá a gente pode fazer chats e conversar com as pessoas lá dentro, sabe? E é tipo um WhatsApp, só que na época era no Gmail, porque não existia o WhatsApp. Ok? E ela descobriu através desse grupo. E aí, nesse grupo, não só ela descobriu isso, como também era um grupo cheio de homens, outros nomes muito grandes da indústria editorial, da indústria jornalística, da indústria literária brasileira em geral. E esses grandes nomes faziam ali comentários muito sexistas, comentários muito machistas, comentários muito gordofóbicos, enfim, tratavam ali mulher realmente como um pedaço de carne. Existe uma suposta lista dos supostos nomes que estavam nesse grupo lá, né, anos atrás, porque isso aconteceu muitos, muitos anos atrás. Só que não se tinha certeza de que esses nomes eram verdadeiros. Até que a galera começou a o quê? Se pronunciar. Podiam ter ficado quieto que ninguém ia saber quem era de verdade, mas começaram a se pronunciar, confirmar que o grupo existia, confirmar que estavam no grupo, confirmar que talvez tinham feito, ou tentar apenas tirar o seu da reta, pedir desculpas, etc e tal. E assim, a melhor coisa que essa galera que não tava no centro da treta, ou seja, que não é a Bárbara nem o ex-marido dela, poderia ter feito é ter ficado de boquinha fechada, caladinho, sem dar parecer nenhum, entendeu? Porque tem cada texto de pedir desculpas, ou cada texto tentando tirar o céu da reta, que só piorou a imagem da galera. É que eu falei, se tivesse ficado quietos, tinha sido melhor pra todo mundo.
Mas assim, eu não vou passar por eles. Eu não vou passar pelos pronunciamentos, porque são muitos pronunciamentos, são textos, às vezes, muito grandes, muita coisa a ser dita, entendeu? Então, se você quer, você vai lá no vídeo do Paulo Hatz. Ele passa um por um. Ele lê um por um. Um por um. Eu tô falando, o Paulo Hatz é uma grande fonte de informação desse canal. Eu me informo através do Paulo Hatz e do Fefo. Esses são minhas duas fontes de informações. E o resto, quando eu preciso pesquisar, eu vou pesquisar no TikTok, né? Se eu for numa treta, inclusive da Bookrede, da Booksfera, vou no TikTok, porque tem certeza que tá lá. É isso. Fontes de informações da Tainá. Bom, o ex-marido da Bárbara é o André Conte, que é um escritor, editor e um dos donos da Todavia, que é uma editora literária brasileira. Inclusive, relativamente grande. O André se pronunciou, confirmou tudo, né? Confirmou toda a história da Bárbara, pediu desculpas, etc e tal. Fez um pronunciamento gigante lá. Eu vou ler aqui pra vocês. Esse eu vou ler pra vocês porque é interessante a gente já saber o que tá escrito. Então, eu vou ler. Há 14 anos, cometi uma série de erros dolorosos que culminaram no fim de um casamento. Episódio narrado agora no podcast. Tive quase 15 anos para refletir sobre o que aconteceu. As mentiras, a manipulação, a pequenez. Esse adultério e a rede de mentiras que criei em torno dele terminou por afetar a vida de dezenas de pessoas. Num grupo de e-mails, expus pessoas, traí amigos e colegas e inventei intrigas. Manipulei e coagi minha ex-esposa de forma machista e misógina. Depois de 14 anos, tenho uma vida diferente e me sinto uma pessoa diferente. Mas sei que, independentemente dos anos e do meu arrependimento e desse e de qualquer texto, a cicatriz que deixei segue me machucando. Peço desculpas mais uma vez a todos que envolvi, e, em primeiro lugar, para Vanessa e sua família. O primeiro ponto que eu tenho para dizer aqui é que isso aqui aconteceu há 14 anos atrás. É muito tempo. Gente, muita coisa pode acontecer, muita coisa pode mudar, as pessoas podem mudar. Eu não tô dizendo que essas pessoas mudaram, eu não tô dizendo que essas pessoas evoluindo, eu estou dizendo que essas pessoas podem ter evoluído, que as pessoas podem ter mudado, que essas pessoas podem ter realmente se arrependido e realmente pedido desculpa e tentar compensar os danos que causaram. Agora, a gente não pode julgar o caráter de uma pessoa por um acontecimento de 14 anos atrás. Que 14 anos, como eu falei, é muito tempo, galera. 14 anos é muito tempo. 14 anos atrás, eu tinha 12 anos. 14 anos atrás. Eu era uma pessoa completamente diferente. Então, assim, é muito, muito, muito tempo. Então, a gente só pode julgar o caráter das pessoas pelos acontecimentos de agora. No momento de agora, a gente só pode julgar os caráteres das pessoas pelos acontecimentos de agora. De novo, não tô defendendo ninguém, nem dizendo que as pessoas mudaram, ou que a gente não tem que julgar isso, ou condenar isso como uma coisa ruim. Sim, mas atacar as pessoas por algo que aconteceu 14 anos atrás é um pouco fora do limite. Porque, de novo, 14 anos atrás. Era um outro mundo no qual a gente vivia. Pode até não parecer, para muitos de vocês que talvez fossem crianças dessa época, mas era um mundo muito diferente do que a gente vivia. Agora, Todavia também se pronunciou. Vamos ler o pronunciamento da Todavia, porque aí é importante, porque isso aqui é uma empresa se pronunciando sobre o ato de um homem, ok? A Todavia reconhece a gravidade dos acontecimentos narrados no podcast que envolvem um dos nossos sócios. Compreendemos a indignação causada pelos diversos exemplos de machismo e misoginia contidos no episódio, ocorrido há 14 anos. E nos solidarizamos com a justa revolta que gerou em muitos e muitos ouvintes. Sentimos muito, sobretudo, pelo sofrimento causado à vítima. No momento, buscamos garantir a manutenção de um espaço de acolhimento para nossos colaboradores e colaboradoras. Nos últimos anos, o debate em torno... Aí começa, né? A falar que estamos melhorando, a gente se importa. O debate em torno das relações de gênero se aprofundou e as situações que no passado eram normalizadas, felizmente não estão deixando de ser, graças à coragem de mulheres que decidem quebrar o silêncio. Desde sua fundação em 2017, agora vamos mostrar o nosso lado bonzinho, olha como a gente é legal, olha como a gente é da hora, olha como a gente é parceiro. A editora tem publicado vários livros que acompanham essa transformação e conferem consistência a essa discussão. Temos consciência de que dar visibilidade de práticas machistas
nos ajuda a evitar que ações como as narradas no podcast se repitam. Tirando o seu da reta, né? Claro. Enfim, a Todavia, ela é uma empresa. E, como eu disse, ela é uma empresa, ela não é uma pessoa. O André Conte o André Conte é uma pessoa. A Todavia é uma empresa, né? Então, assim, não dá pra condenar a Todavia pelas as ações de um homem. Não dá. Até porque, quando isso aconteceu, o homem não fazia parte da Todavia. A Todavia não, realmente, talvez não tivesse como saber que o homem tinha tomado essas atitudes. Então, fica aí complicado a gente condenar a Todavia por causa disso. Enfim, no dia 30 de janeiro, saiu a notícia de que a Todavia, ela deu uma licença, afastou o André Conte, né, da cadeira dele de sócio ali. O André Conte, ele não é um sócio muito grande da Todavia. Na verdade, ele é um sócio pequeno, não é majoritário, assim, ele é pequeno. Então, ela afastou o André Conte da cadeira ali, ou seja, ele não pode mais tomar decisões de direção, de decisões pela empresa, com a empresa. Ele tá afastado, ele não foi desligado, ele está afastado. É tipo umas férias, tá ligado? Tipo, vamos afastar sua imagem aqui da gente pra que a gente consiga distanciar as duas coisas, assim. É uma maneira de fazer isso, sinceramente, mas eu acho que é uma péssima maneira de fazer isso. Porque mostra mais que a empresa tá mais se importando com a imagem dela ligada ao André Cote, ou tá mais se importando com a imagem momentânea do que de fato ter ele ali, entende? Acho que eles só estão tentando limpar a imagem sem realmente resolver o problema. Mas, enfim. Eles afastaram o André Cote e começaram a tomar, aparentemente, atitudes aí e fazer ações sobre discussões de gênero, misoginia e machismo. Bom, como eu falei, uma empresa. Agora eu deixei a maior treta pro final. Maior treta não, mas acho que a mais pesada pro final. Que é a treta do Neil Gaiman. Já faz um tempo, na verdade, que o nome dele tá envolvido nessa treta. O Neil Gaiman, pra quem não sabe, ele é um autor e um produtor. Ele escreveu livros como Coraline, Deuses Americanos, God Omens, e, enfim, produziu Sandman e outras coisas. Enfim, ele tá envolto aí numa treta desde o ano passado, quando um podcast começou a investigar que uma mulher teria sido abusada por ele. Uma não, mais de uma. Teria sido abusada por ele, né? Durante muito, muito, muito tempo. Então, esse podcast começou a investigar. A mulher meio que acusou ele, meio que não, na verdade, sobre isso. E ele começou a se envolver nessa treta. O que acontece? Recentemente, o New York Magazine, que é uma revista, publicou uma matéria se aprofundando mais nesse assunto e trazendo novas acusações de novas mulheres contra o Neil Gaiman. Mais resumidamente, bem resumidamente, porque assim, o vídeo que eu falei que o Paulo Hatz fez e que ele aprofundou bem esse assunto foi esse, né? Ele aprofundou bem esse assunto. Ele tem 2 vídeos no canal dele falando exatamente sobre tudo isso. Primeiro, sobre o podcast. Ele ouviu todos os podcasts, falou sobre todo o podcast. E quando saiu a matéria, ele também falou sobre a matéria, né? Ele voltou ao assunto. Mas, o Neil Gaiman, ele é aparentemente adepto ao BDSM, certo? E as acusações giram em torno de, basicamente, de que ele usou isso para abusar de mulheres. Em sua maioria, muito mais novas que ele. Tipo, 20 anos mais nova que ele. Sabe? Mulheres, assim, de 20 e poucos anos. Uma delas é a Babá, do filho dele. Pra mim, o relato dela, que é o relato que tá no podcast, é o relato mais pesado, por muitos motivos, assim. Pra mim, ele é o mais agressivo. Ela começou a ter uma relação com ele, ela, de fato, tinha uma relação com ele, né? Inicialmente, meio que coagida a ter, porque ela tava lá na casa dele, ele convidou ela pra um banho de ofurô, assim, sabe? E ela foi, nisso sendo babado, filho dele. E nesse banho, ele começou com investidas, assim, em nenhum momento ele pergunta se ela tá afim, se ela tá disposta, e não, ele só começa, assim, como ela não diz não, né? Como ela não tenta afastar. Ele continua, assim, e ela meio desconfortável, não sabe muito o que fazer, fica ali.
E eles começaram a desenvolver a partir daí um relacionamento. O que acontece é que, por ele ser adepto do BDSM, ele usava isso às vezes e não respeitava o não dela. Então, muitas vezes ali, quando ela tava amarrada, digamos assim, ela pedia pra ele parar, dizia pra ele às vezes que tava doendo, gritava, enfim, e ele não parava. Esse na verdade, pra mim, o relato um dos relatos mais brutais pra mim é numa dessas questões em que ela tá dizendo pra ele que tá doendo e ele não para em nenhum momento. Ela disse que ela falava pra ele parar, dizia que tava doendo, que ela chorou, que ela gritou e que ele não parou. Existe print de conversas entre os dois e esses prints demonstram claramente que ele era extremamente carinhoso com ela nas conversas. Parecia sempre estar muito preocupado como ela se sentia, como ela estava, se ela precisava de alguma coisa e etc e tal. E ela, em nenhum momento nas conversas, demonstra que existe algo de errado na relação dos dois. Você olhando de fora tudo isso, você pode até pensar: nossa, mas ela agia assim com ele, com carinho, e ele também. E mesmo assim ela foi lá, acusou ele agora de abuso. Parece mentira, parece que ela tá inventando. Ai, talvez ela não tenha conseguido o que ele queria. Ele é um cara famoso. E eu entendo ter essa visão. Mas como eu falei, os relatos dela pra mim são os que mais doem. Porque eu entendo o que é estar com alguém que te machuca, que fere a sua existência o tempo todo. E mesmo assim, você tratar aquela pessoa como se ela fosse a coisa mais incrível do mundo. Quando a gente tá nesse tipo de relacionamento, tão envolto em tramas, e se você for lá assistir o vídeo do Paulo Hatz, você vai entender todo o contexto do que estava acontecendo. Então você está envolto num relacionamento tão entramado com manipulações, mentiras e etc e tal. É como se você recebesse um véu cor-de-rosa na sua frente, aonde deixa tudo que acontece naquele relacionamento bonito. Mesmo aquilo que é feio. E mesmo quando a gente percebe que a coisa ela é muito feia, a gente quase que se nega a realmente internalizar esse fato. Quando a gente se questiona, quando a gente se pergunta, a gente tem uma vozinha na cabeça falando que não, é coisa da sua cabeça, não, você tá louca, não, ele só tava se preocupando, não, ele entendeu errado. A gente mesmo, dentro do relacionamento, não consegue perceber o quanto esse relacionamento é ruim, o quanto aquilo nos machuca, o quanto tudo que tá acontecendo é errado. Eu costumo dizer para as pessoas que nunca sofreram um abuso, que nunca tiveram contato com um abuso, ou que às vezes não conseguem compreender um abuso de fato, de que a gente tem na cabeça a ideia de que um abuso, ele é algo muito agressivo, né? Ele te fere fisicamente, ele te deixa marcas físicas, sabe? E muitas vezes não. Na verdade, vocês se surpreenderiam com a quantidade de vezes em que o abuso não te deixa marca nenhuma física, como a quantidade de vezes que você não entende que é um abuso. Você mesmo que sofreu não entende que é um abuso. Porque a ideia de abuso na nossa cabeça tá errada. A gente imagina ele como algo extremamente violento. E às vezes ele só não ouviu o seu não. Ele só não compreendeu o que você disse. Você só não respondeu a pergunta. Ou como o Neil justificou as atitudes dele, né? Porque ele justificou as atitudes dele. Não foi uma negação, sabe? Ele não compreendeu naquele momento do ato que ela estava gritando de dor. Ele achou que ela estava interpretando um papel. Ele não compreendeu que ela realmente queria que ele parasse. Achou que ela só estava tentando instigar ele a ir mais fundo, a ir com mais força. Porque para ele, ela estava interpretando um papel, enquanto uma menina estava amarrada, gritando e pedindo para ele parar. Entende como às vezes a gente vê o abuso como algo muito agressivo e violento, enquanto ele não é tão agressivo e violento. E o cara, né, a pessoa que te abusou, ele não vê o abuso porque ele acha que era questão de interpretação. Eu fui compreender o abuso que eu tinha vivido mais de 1 ano depois de ter terminado com a pessoa. Eu vivi com aquela pessoa há quase 3 anos. E o abuso começou no início do relacionamento. Eu fui compreender que era aquilo, que as coisas eram um abuso, quando mais de 1 ano depois, quando eu compreendi, dentro de um outro relacionamento, que o meu não tinha que ser respeitado e que eu tinha o direito de dizer não. Então, assim, levou mais de 1 ano pra eu entender isso. Fazem quase 10 anos que isso aconteceu.
quase 10 anos. Eu tinha 15 anos na época. E quando eu comecei a me relacionar com ele, né? Eu tinha 15 anos. Então, faz 10 anos que eu me relacionei com ele. Comecei a me relacionar com ele. Mas faz quase 10 anos que acabou, de fato. E eu ainda tô entendendo coisas. Eu ainda tô descobrindo coisas. Porque gradativamente esse véu cor-de-rosa, que deixa tudo bonito, que deixa tudo passivo, que deixa tudo aceitável, foi sendo tirado da minha frente. Esse véu que foi construído em cima de uma ingenuidade, em cima de uma fragilidade, em cima de necessidades que eu tinha. A mesma coisa aconteceu com essa menina. Então, é por isso que ela demorou tanto tempo assim pra acusar ele de alguma coisa. E demorou talvez tanto tempo assim para as outras mulheres acusarem ele das mesmas coisas. Nada do que foi relatado dele ter sido carinhoso, dele ter sido atencioso, dele ter tratado ela bem depois, dele se parecer preocupado em mensagem, dele ter dado presente, dele ter levado ela pros lugares, justifica e faz com que o abuso dela seja menos do que um abuso. Só faz com que o abuso dela seja um pouco mais silencioso do que os outros. Faz com que seja mais difícil de identificar como um abuso. Faz com que a gente, dentro de um relacionamento, sendo manipulada, sendo agredida, demore mais para perceber que todas essas coisas estão acontecendo. Então, assim, é um caso muito delicado. Assim, e não é nem pro Neil Gaiman que é delicado, porque ele é um abusador, ele é um agressor. Ele é uma pessoa que, sinceramente, não posso nem falar aqui o que eu queria que acontecesse com ele. Entende? E eu, Tainá, não separo obra de artista. Não separo. Se o artista daquela obra é uma pessoa assim, eu não consumo mais aquela obra. Então, eu posso relatar aqui o caso e contar pra vocês tudo o que ele fez. Contar todas as coisas que estão acontecendo nesse processo, se ele for condenado, se ele não for condenado. Mas provavelmente vocês nunca mais vão me ver aqui relatando ou falando de qualquer obra desse homem. E olha que, durante a minha infância, eu fui muito fã de Coraline. Inclusive, eu tinha o livro na minha estante. Eu não tenho mais ele porque eu emprestei pra minha sobrinha há muito tempo e ela nunca mais me devolveu. Mas eu tinha porque eu realmente gosto muito dessa história. E é muito triste ver que uma história foi construída e escrita por alguém assim. Eu não consigo desvincular a imagem, eu não consigo desvincular a obra, porque saber que as mãos sujas dessa pessoa estavam naquela obra me dá um certo gastura. Eu fico me perguntando todas as vezes que eu leio uma passagem, que eu penso nessa passagem, eu penso assim, nossa, que passagem legal, eu penso assim, mas o que será que ele estava fazendo nessa hora? Quando foi que ele pensou nisso aqui? Será que foi lá no meio do ato? Eu não consigo, sabe, diferenciar, eu não consigo separar as duas coisas. Pra mim, me causa um certo enjoo olhar e pensar nisso. E é muito triste, porque Coraline, né, no mínimo, fez parte da história de muitos jovens leitores e de muitas pessoas da minha idade, porque a gente cresceu com essa história. E é muito, muito triste ver isso acontecendo agora. Mas eu espero realmente que esse cara, no mínimo, seja preso e que ele não consiga vender mais nada. E é isso. Eu desejo que a carreira dele acabe. Basicamente. Yes. Acabou todos tudo. Esse vídeo tá com 1 hora aqui. Aqui na gravação esse vídeo tá com 1 hora. Não sei como é que vai ficar na edição, mas tá com 1 hora aqui. Como vocês bem sabem, me segue nas minhas redes sociais, por favor. Por favor, eu imploro. Eu realmente vou começar a implorar pra vocês me seguirem nas redes sociais. Porque pedir não tá funcionando. Então eu vou implorar. Eu imploro, pelo amor de Deus, me segue nas minhas redes sociais. E se inscreve nesse canal caso você não seja um inscrito ainda, né? Me ajude a chegar aí em 3 mil inscritos, me ajude a crescer, me ajude, né, a ter muitas pessoas aqui. Eu gosto de pessoas. Eu gosto de ouvir o que vocês vão falar. Eu gosto de saber a opinião dos outros. Então, por favor, me ajuda a ter bastante pessoas aqui nessa comunidade. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, caso que você saiba que ainda não conhecem este canal, este universo, este ambiente, né? Então compartilhe aí. Deixe seu like caso você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu comentário sobre esses assuntos diversos aqui que eu comentei, sobre cada uma dessas tretas, sobre cada um desses BOs, dessas notícias literárias, do mundo aí literário. E é isso.
Um beijo. Eu te vejo na próxima e tchau.